Síndica arrogante destruiu a cerca do meu galinheiro, enquanto eu tomava café. Quando vi minhas 50 galinhas premiadas em perigo, algo despertou dentro de mim. O jardim impecável da sede do condomínio virou palco de uma invasão que ninguém esquecerá. Plumas, cacarejo e o pânico da síndica alérgica transformaram a reunião mensal num caos inesquecível. Uma história de vingança, justiça e aves determinadas que mudará sua visão sobre condomínios para sempre. Deixe seu like e comente. O que você faria no meu lugar? Vocês já se perguntaram o que acontece quando uma advogada aposentada de 63 anos perde a paciência? Pois é, meus queridos, não é uma cena bonita de se ver, especialmente quando essa advogada, eu, no caso, tem 50 galinhas de raça e uma síndica metida à besta querendo bancar a toda poderosa do condomínio. Se preparem porque essa história vai do café da manhã à galinhada, com direito apenas voando para todo lado. Era uma pacata manhã de domingo. Eu estava na minha varanda apreciando meu café quentinho, vestida com meu penhoar de flores que ganhei das minhas netas, quando ouvi um barulho infernal de máquinas. Nada como ter sua paz quebrada logo cedo, não é mesmo? Corri para ver o que estava acontecendo e quase tive um treco. A dona Berenice, nossa ilustríssima síndica do condomínio Vale das Flores, estava lá, em toda sua glória, com um sorrisinho mais falso que nota de R$3, supervisionando uma equipe de peões que derrubava sem dó nem piedade a cerca do meu galinheiro. "O que diabos a senhora pensa que está fazendo?" gritei da janela, ainda segurando minha xícara de café, que quase voou longe, tamanho foi meu susto. 40 anos advogando para os maiores nomes de Minas Gerais, e agora na minha aposentadoria, tenho que aturar uma perua de meia-idade invadindo minha propriedade? Ah, não. Isso não ia ficar assim. Apenas melhorando o aspecto visual do nosso condomínio, dona Aparecida, respondeu ela com aquela voz esganiçada que me dava nos nervos. Essa cerca e essas aves estão desvalorizando nossos imóveis. O conselho decidiu que precisam ir. Que conselho? Que decisão? Eu participava de todas as reuniões do condomínio. Até porque era a única diversão que tínhamos por aqui, além do bingo das quartas-feiras. E nunca tinha sido discutido absolutamente nada sobre o meu galinheiro. Aliás, todo mundo adorava meus ovos caipiras. A dona Josefina do Bloco 3 só fazia seus bolos de fubá com eles. O seu Antônio da portaria levava toda semana uma dúzia para a esposa. Até o neto da megera da Berenice vinha alimentar minhas meninas aos domingos. Desci as escadas mais rápido do que meus joelhos permitiam, ignorando as pontadas no quadril que meu ortopedista sempre me alertava. Quando cheguei ao quintal, metade da cerca já estava no chão e minhas galinhas, Gertrudes, Clotilde, Odete e todas as outras, cada uma batizada com o nome de uma grande mulher que admirei durante minha vida, cacarejavam desesperadas, sem entender o que estava acontecendo. "A senhora não tem autoridade para isso", berrei plantando-me na frente do operário que segurava uma marreta. Isso é invasão de propriedade, destruição de patrimônio particular e perturbação do sossego. Eu posso citar pelo menos 15 artigos do Código Civil que a senhora está violando agora mesmo. Berenice apenas revirou os olhos, ajeitou aquele cabelo platinado artificial que parecia uma peruca de carnaval e fez um gesto de descaso com as mãos cheias de anéis. "Querida, eu sou a síndica. Eu decido o que é melhor para o condomínio. E essas aves são um problema estético e sanitário. Além disso, o regulamento proíbe animais de criação." "Que regulamento? O mesmo que diz que não pode fazer obra aos domingos? Ou o que exige aprovação da Assembleia para qualquer modificação estrutural?" rebati, sentindo o sangue ferver nas veias. Sabe aquele momento em que você sente a pressão subir e quase enxerga tudo vermelho? Pois é. 63 anos de vida, sendo 40 de advocacia, enfrentando juízes carrancudos e promotores arrogantes, e agora eu tinha que aturar uma síndica que provavelmente não sabia nem a diferença entre um habeas corpus e uma pizza de calabresa? Enquanto discutíamos, minhas galinhas aproveitaram a cerca derrubada e começaram a escapar. Primeiro foi a Simone, minha Plymouth Rock malhada mais arteira. Depois a Cecília, uma galinha da Angola negra que tinha mais personalidade que muito ser humano por aí.
Em questão de minutos, o caos estava instaurado. Galinhas correndo para todos os lados. A Berenice gritando como se o apocalipse tivesse chegado. Os operários tentando, sem sucesso, capturar as fugitivas. E aí, meus amigos, veio a epifania. Enquanto observava aquele pandemônio, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia deliciosamente maligna, dessas que só uma mente treinada em encontrar brechas na lei poderia conceber. Se Berenice achava que minhas galinhas eram um problema estético, talvez ela devesse conhecê-las melhor, muito melhor. Ao invés de correr atrás das minhas aves, voltei calmamente para dentro de casa, peguei meu telefone e disquei para meu velho amigo Geraldo, que tinha sido escrivão no fórum e agora era meu parceiro de dominó nas tardes de quinta. Geraldo, preciso que você pesquise algo para mim com urgência. Quero o regimento do condomínio, na íntegra, especialmente a parte sobre reuniões do conselho e aprovação de obras. Nos dias que se seguiram, recolhi minhas galinhas com a ajuda de alguns vizinhos que ficaram do meu lado. Improvisei um cercado temporário nos fundos da casa, mas aquilo não era vida para minhas meninas. Elas estavam acostumadas com espaço, com qualidade. Eu tinha galinhas de raça, Orpington, Plymouth Rock, Sussex, Brahma. Cada uma valia mais que aquele terninho poliéster que a Berenice usava nas reuniões do condomínio. A vingança, dizem os antigos, é um prato que se come frio. Mas eu, sinceramente, sempre preferi meus pratos bem quentes como uma boa mineira. Por isso não esperei muito para agir. Na mesma semana havia uma reunião mensal de moradores, seguida por um chá beneficente organizado pela própria Berenice para angariar fundos para uma reforma no salão de festas. Reforma essa que ninguém tinha pedido, diga-se de passagem. Naquela manhã, acordei cedinho, alimentei minhas meninas com um milho especial que tinha comprado na feira, dei água, fresquinha e conversei com cada uma delas explicando o plano. Vocês devem estar rindo, achando que sou uma velha maluca que fala com galinhas. E talvez eu seja mesmo. Mas depois de viver sozinha por 15 anos, desde que meu Antônio se foi, essas galinhas eram minha companhia, minha família. Cada uma tinha nome, personalidade, história. A Clarice, por exemplo, era uma galinha arisca que só se aproximava de mim. A Ruth, uma Orpington dourada majestosa, punha os ovos mais gostosos que você já experimentou na vida. Às 3 da tarde, quando a reunião estava para começar, coloquei em prática meu plano. Com a ajuda do seu João, o jardineiro que secretamente nutria uma queda por mim há décadas. Eu não sou cega, queridos. Transportamos as 50 galinhas em grandes gaiolas cobertas até próximo à sede do condomínio. O plano era simples. No momento certo, durante a reunião, quando Berenice estivesse no auge de seu discurso sobre valorização patrimonial ou qualquer besteira que ela inventasse para justificar a derrubada da minha cerca, libertaríamos as galinhas. Estava tudo correndo conforme planejado. Da janela lateral eu podia ver a reunião acontecendo. Berenice gesticulava animadamente, apontando para slides com gráficos que provavelmente não significavam nada. As senhoras do chá beneficente, todas uniformizadas com seus tailleurs pastel e pérolas no pescoço, concordavam com a cabeça como aqueles cachorrinhos de painel de carro. Dei o sinal para o seu João. Em questão de segundos, as portas foram abertas e minhas 50 galinhas invadiram o recinto como um exército emplumado sedento por justiça. Oh, o caos! A bela confusão! Nunca pensei que veria algo tão glorioso em meus 63 anos de vida. A Cecília, minha galinha d'Angola mais atrevida, voou direto para a mesa central, derrubando a jarra de água sobre os papéis de Berenice. A Simone e a Ruth começaram a bicar as bolsas Chanel falsificadas que as senhoras do chá tanto se orgulhavam. Sim, eu sabia que eram falsas. Passamos por Miami uma vez por ano, queridos. Sabemos reconhecer uma Chanel verdadeira. A Margaret, minha galinha Brahma gigante, postou-se majestosamente no centro da sala, como se estivesse presidindo uma nova assembleia. Mas o verdadeiro espetáculo foi Berenice. Aparentemente, nossa síndica tinha um pequeno segredo que não compartilhava. Com ninguém. Ela era violentamente alérgica a penas. Em segundos, seu rosto inchou como um balão.
Ela começou a espirrar incontrolavelmente, e seu rímel caro escorreu formando trilhas negras em suas bochechas cheias de botox. Ah, Tim! Tirem essas... Ah, Tim! Dessas criaturas... Ah, Tim! Daqui! Ela gritava entre espirros, enquanto tentava sem sucesso escalar uma cadeira para escapar das minhas meninas, que, devo confessar, pareciam ter um interesse particular em persegui-la. Animais são intuitivos, dizem. Eles sentem quem não gosta deles. Fiquei observando por alguns minutos, deleitando-me com a cena. As senhoras corriam de um lado para o outro, gritando como se estivessem em um filme de terror. Os poucos homens presentes tentavam, sem sucesso, capturar as galinhas, que se mostravam surpreendentemente habilidosas em desviar de mãos desesperadas. Os seguranças do condomínio, pagos para lidar com emergências, claramente não tinham sido treinados para o cenário invasão de galinhas. Finalmente, decidi me apresentar. Entrei pela porta principal como uma rainha, caminhando lentamente, usando meu melhor conjunto de linho azul claro e meu colar, de pérolas verdadeiras que herdei da minha avó. Parei no meio da sala, limpei a garganta e, no meu melhor tom de tribunal, disse: "Boa tarde, vizinhos. Vejo que estão conhecendo minhas galinhas, já que a síndica decidiu, sem consultar a Assembleia e violando vários artigos do nosso próprio regimento interno, que elas não podiam mais ter seu espaço privado, achei justo trazê-las para um ambiente mais social." Silêncio total. Até as galinhas pareceram parar para me ouvir. "Essas são minhas meninas, 50 galinhas de raça, cada uma valendo mais que um mês de taxa de condomínio. Elas produzem os ovos que vocês tanto apreciam nos bolos da Dona Josefina, nas quiches do brunch de domingo, nos cremes que a doutora Carminha receita para a pele de vocês. Foram elas que pagaram a faculdade da minha neta mais nova, sabia? Agora estão sem casa porque nossa síndica decidiu que uma cerca bem cuidada, pintada e florida desvalorizava nosso condomínio." Berenice tentou falar, mas foi interrompida por outro espirro violento. Aproveitei a deixa. "Enquanto vocês decidem o que fazer com esse problema que aparentemente ninguém sabia que existia até semana passada, eu vou deixar minhas meninas aproveitarem o jardim do condomínio. Afinal, se não podem ter seu próprio espaço, que desfrutem do espaço comunitário que minha taxa de condomínio também ajuda a manter." Com isso, saí tão majestosamente quanto entrei, deixando para trás o caos emplumado e uma Berenice vermelha de raiva e de alergia. Essa foi apenas a primeira batalha de uma guerra que duraria 9 longos meses. 9 meses de estratégias, reviravoltas, alianças inesperadas e, eventualmente, uma resolução que nenhum de nós poderia imaginar no início. Nos dias seguintes à grande invasão das galinhas, como ficou conhecida no condomínio, Berenice contra-atacou. Primeiro, proibiu a venda dos meus ovos entre os moradores, uma tradição de 15 anos que complementava minha aposentadoria. Depois, colocou seguranças para rondar minha casa, supostamente para garantir que as aves permanecessem no perímetro designado, como se minhas galinhas fossem criminosas de alta periculosidade. Esse foi meu primeiro grande obstáculo. Sem a renda dos ovos, como manteria o tratamento especializado das minhas galinhas? A Petúnia, minha Sussex malhada, precisava de uma ração especial por causa de um problema digestivo. A Virgínia, uma Plymouth branca majestosa, estava em tratamento com o veterinário por uma infecção na pata. 50 galinhas de raça não se mantêm com migalhas. Mas eu não cheguei aos 63 anos, sendo facilmente derrotada. Se Berenice queria jogar sujo, eu podia mostrar a ela como uma advogada aposentada com tempo livre e muitos contatos jogava esse jogo. Meu primeiro movimento foi ligar para minha antiga estagiária, agora uma advogada brilhante especializada em direito condominial. "Heloísa, querida, preciso que você escave todos os casos de abuso de poder de síndicos no estado de Minas Gerais nos últimos 10 anos. E também quero saber exatamente quais são os limites de autoridade de um síndico sem consulta prévia ao conselho." Enquanto Heloísa trabalhava na parte legal, eu comecei a cultivar alianças dentro do condomínio. A Dona Josefina, a melhor doceira do Bloco 3, estava furiosa porque seus bolos de fubá, famosos em toda a região, simplesmente não ficavam iguais com ovos comprados no supermercado.
É um absurdo, dona Aparecida. 30 anos fazendo o mesmo bolo. E agora parece que estou assando papelão. Josefina organizou um abaixo-assinado, exigindo a volta imediata da venda dos meus ovos. Para minha surpresa, mais de 80% dos moradores assinaram. Aparentemente não era só Josefina que dependia dos meus ovos caipiras. A dona Margarida usava para suas máscaras faciais caseiras. O seu Alberto jurava que eram os únicos que não lhe davam azia. E até a jovem Patrícia, aquela fitness do Bloco 5, comprava 2 dúzias por semana para suas omeletes proteicas. Enquanto isso, o coitado do seu João, o jardineiro apaixonado, tinha seus próprios problemas. Berenice descobriu que ele tinha me ajudado no ataque e ameaçou demiti-lo. O que ela não sabia é que seu João era protegido por leis trabalhistas mais antigas que o próprio condomínio e que eu tinha todos os documentos necessários para garantir que ele recebesse uma indenização capaz de comprar um sítio inteiro caso fosse demitido injustamente. Dona Cida, ele me disse em uma tarde, enquanto fingia podar as roseiras perto da minha janela para podermos conversar. A dona Berenice tá doidinha. Ontem eu vi ela conversando com uns homens de terno no Jardim dos Fundos, onde fica seu galinheiro. Estavam medindo tudo, tirando fotos. Aquilo acendeu um alerta vermelho na minha cabeça. O que Berenice estaria planejando? Foi quando decidi que precisava de informações internas. E quem melhor para conseguir isso do que minha neta Mariana, estudante de jornalismo e mestre em fazer as pessoas falarem mais do que deviam? No fim de semana seguinte, Mariana apareceu para o almoço de domingo, algo que raramente fazia, ocupada com seus estágios e festas universitárias, mas o apelo da vovó em perigo era forte demais. Vozinha, você tem certeza que quer fazer isso? Parece trama de novela das 6. Ela riu enquanto me ajudava a alimentar as galinhas em nosso improvisado galinheiro nos fundos da casa. Mariana, minha flor, sua avó passou 40 anos desvendando casos muito mais complicados que esse. Só quero que você use seu charme jornalístico para descobrir o que aquela perua platinada está tramando. E assim, Mariana se infiltrou como voluntária no comitê do próximo evento beneficente do condomínio. Um bingo, cujos fundos iriam para uma revitalização paisagística que ninguém tinha pedido. Em menos de uma semana, ela voltou com informações preciosas. Vovó, você não vai acreditar. A síndica está negociando com a construtora Horizonte para vender parte da área verde onde ficava seu galinheiro. Eles querem construir uma nova torre de apartamentos e ela receberia uma comissão de consultoria. Bingo! Não era sobre estética, não era sobre regulamento, não era sobre saúde pública. Era sobre dinheiro, como sempre. Berenice queria vender um pedaço do condomínio que pertencia a todos os proprietários para benefício próprio. Com essa informação em mãos, comecei a preparar meu golpe mestre. Precisava de provas concretas e de um momento perfeito para expor Berenice. Foi quando o destino resolveu me dar uma mãozinha. No início do 3º mês dessa guerra silenciosa, tivemos uma assembleia extraordinária para discutir a tal revitalização paisagística. Berenice estava em seu elemento, apresentando slides cheios de imagens de jardins sofisticados, fontes ornamentais e um absurdo de um espaço zen que ninguém com mais de 40 anos iria usar. Quando chegou a hora das perguntas, levantei minha mão educadamente. Berenice hesitou visivelmente antes de me dar a palavra, mas não podia me ignorar na frente de todos. Dona Berenice, antes de votarmos qualquer reforma, gostaria de entender melhor por que a cerca do meu galinheiro foi derrubada sem consulta. Previa a Assembleia, uma vez que o artigo 23 do nosso regimento interno claramente estabelece que qualquer alteração em áreas privativas que impactem visualmente o condomínio deve ser aprovada em Assembleia com pelo menos 2/3 dos votos. Silêncio constrangedor. Berenice pigarreou. Como já expliquei anteriormente, aquilo era uma questão urgente de saúde pública e estética condominial que... E também, interrompi, sorrindo docemente, gostaria de saber por que a senhora tem se reunido com representantes da construtora Horizonte para discutir a venda de parte da nossa área verde sem comunicar o Conselho, uma vez que o artigo 45 estabelece que,
qualquer negociação envolvendo áreas comuns exige aprovação unânime dos proprietários. O rosto de Berenice ficou branco como cal. Os membros do conselho se entreolharam, confusos. Claramente, eles não sabiam dessa negociação. Eu não sei do que a senhora está falando. Berenice tentou desconversar, mas sua voz falhou. Foi quando minha neta Mariana, sentada estrategicamente no fundo da sala, levantou a mão. Se me permitem, tenho aqui cópias de e-mails trocados entre a dona Berenice e o diretor comercial da construtora Horizonte, datados das últimas 3 semanas, discutindo especificamente a venda de uma área de 2.000 metros quadrados na parte sul do condomínio, exatamente onde ficava o galinheiro da minha avó, por R$1,5 milhão, com uma taxa de intermediação de 15% para a síndica. Caos total. Os moradores começaram a falar todos ao mesmo tempo. Os senhores que jogavam dominó todas as tardes sob as mangueiras centenárias que seriam derrubadas para a nova construção levantaram-se indignados. Dona Josefina começou a chorar, pensando no fim de seus bolos premiados. Seu Alberto, o contador aposentado que era do conselho, exigia ver os documentos. Berenice tentava se defender, mas cada palavra a afundava mais. Foi quando o Dr. Clóvis, o morador mais antigo do condomínio e respeitado juiz aposentado, pediu a palavra. Em 50 anos morando no Vale das Flores, jamais vi tamanha violação de confiança. Proponho a imediata suspensão de Dona Berenice do cargo de síndica e a formação de uma comissão temporária para investigar essas alegações. A votação foi quase unânime. Apenas as 3 amigas inseparáveis de Berenice, que coincidentemente tinham recebido apartamentos reformados recentemente sem ninguém entender como bancaram a obra, votaram contra. Eu deveria estar exultante com a vitória, mas para ser sincera, senti um pouco de pena de Berenice naquele momento. Ela parecia tão pequena saindo da sala, os ombros caídos, o rosto vermelho de vergonha. Naquele instante, lembrei-me das palavras do meu falecido marido. Cida, a melhor vitória. Não é aquela que destrói o inimigo, mas a que o transforma em amigo. Mas bem, eu ainda não estava pronta para tanto altruísmo. Minhas galinhas continuavam sem um galinheiro adequado, afinal de contas. Nas semanas seguintes, o condomínio entrou em um período de calmaria tensa. Uma comissão provisória assumiu no lugar de Berenice, liderada pela dona Carminha, uma médica aposentada que tinha o dom de fazer tudo parecer mais simples do que realmente era. Meu galinheiro começou a ser reconstruído, desta vez com um projeto arquitetônico aprovado em assembleia, que o tornava uma espécie de atração turística do condomínio. As crianças podiam visitar, aprender sobre as galinhas e até ajudar a coletar os ovos aos fins de semana. Berenice, por sua vez, mantinha-se reclusa em seu apartamento. Diziam as más línguas, leia-se Dona Josefina e seu círculo de informantes, que ela estava processando a construtora por tê-la induzido ao erro. Outros garantiam que ela estava planejando se mudar. Eu, sinceramente, não ligava muito. Estava ocupada demais reorganizando meu pequeno negócio de ovos caipiras, que agora tinha até lista de espera. Foi quando o destino, esse roteirista imprevisível, decidiu dar mais uma reviravolta em nossa história. A meteorologia anunciou a pior tempestade dos últimos 50 anos para nossa região. O alerta era grave. Ventos de mais de 100 km/h, chuvas torrenciais, possíveis inundações. Nosso condomínio, localizado em um vale, não por acaso chamado Vale das Flores, era particularmente vulnerável. Meu galinheiro ainda estava em construção, com apenas as fundações e parte da estrutura prontas. Não havia como proteger adequadamente minhas meninas de uma tempestade daquele porte. Comecei a entrar em pânico. 50 galinhas, muitas idosas como eu, algumas com problemas de saúde, não sobreviveriam se ficassem expostas a aquelas condições. Tentei improvisar uma solução. Talvez pudesse levá-las para minha garagem, mas era pequena demais. Pensei em pedir ajuda aos vizinhos, distribuindo algumas galinhas em cada casa, mas muitos estavam viajando, fugindo da tempestade. Seu João ofereceu seu galpão de ferramentas, mas era velho e tinha goteiras por todo lado. Na véspera da tempestade, quando eu já estava quase aceitando que perderia algumas das minhas queridas companheiras,
alguém bateu à minha porta. Era quase noite e eu não esperava visitas. Quando abri, quase caí para trás de surpresa. Berenice estava ali, parada na minha porta, sem aquela maquiagem exagerada, sem os saltos altos, sem a pose de rainha do pedaço. Parecia menor, mais velha, mais humana. Dona Aparecida, ela começou, a voz desprovida daquele tom autoritário habitual. Soube do seu problema com as galinhas e a tempestade. Fiquei em silêncio, esperando o golpe. Será que ela vinha tripudiar? Comemorar minha desgraça? O salão de festas está desativado desde que começamos a planejar a reforma que agora foi cancelada. É espaçoso, fechado, seguro. Suas aves poderiam ficar lá durante a tempestade. Devo ter feito uma cara de absoluta desconfiança, porque ela rapidamente acrescentou. Eu sei que não tenho direito de pedir sua confiança. Sei que errei e muito, mas não sou um monstro, Dona Aparecida. Não quero ver animais sofrendo se posso evitar. Fiquei alguns instantes em silêncio, pesando minhas opções. Confiar em Berenice parecia loucura. Mas o que eu tinha a perder? Se fosse uma armadilha, no máximo eu continuaria na mesma situação. Desesperadora. Por que está fazendo isso? Perguntei finalmente. Ela suspirou profundamente. Porque preciso consertar algumas coisas na minha vida. E talvez ajudar suas galinhas seja um começo. Ainda desconfiada, aceitei a oferta. Naquela mesma noite, com a ajuda de alguns vizinhos e do fiel seu João, transportamos todas as minhas 50 galinhas para o salão de festas. Improvisamos um poleiro com mesas e cadeiras, espalhamos feno pelo chão, montamos comedouros e bebedouros. Não era ideal, mas era seguro. A tempestade chegou com fúria na madrugada seguinte. Ventos uivantes, chuva como nunca vi, trovões ensurdecedores. Passei a noite em claro, preocupada com minhas meninas. Logo cedo, apesar da chuva, que ainda caía, decidi ir até o salão verificar como elas estavam. Para minha surpresa, quando cheguei lá, encontrei Berenice. Ela tinha passado a noite toda no salão, dormindo em um colchonete improvisado, para garantir que tudo corresse bem com as galinhas. Estava exausta, descabelada, com olheiras profundas. Uma imagem bem diferente da síndica impecável que todos conheciam. Elas ficaram agitadas durante a noite com os trovões. Ela explicou, acariciando suavemente a Simone, minha Plymouth Rock malhada, que surpreendentemente parecia à vontade em seu colo. Então achei melhor ficar aqui. Essa aqui especialmente não parava de fazer barulho. É a Simone, expliquei. Ela sempre foi a mais medrosa. Simone, Berenice. Sorriu levemente. Minha avó se chamava Simone. Era uma mulher formidável. Criava galinhas também na fazenda onde passei minha infância. E assim, durante os 3 dias que durou a tempestade, testemunhei uma das transformações mais inesperadas da minha vida. Berenice desenvolveu uma afeição especial pela Simone e gradualmente começou a aprender os nomes e personalidades de cada uma das minhas galinhas. Conversávamos por horas de início sobre as aves, depois sobre assuntos mais pessoais. Sabe, Dona Aparecida, ela confessou no 3º dia, enquanto dividíamos um café na improvável sala de estar que tínhamos criado em um canto do salão. Eu sempre odiei este condomínio. Quase engasguei com o café. Como assim? A senhora é a síndica há 8 anos. Exatamente por isso. Meu marido comprou este apartamento porque era o endereço certo, o lugar onde pessoas como nós deveriam morar. Quando ele faleceu 5 anos atrás, quis vender e voltar para o interior, para uma casa com quintal como a da minha infância. Mas todos diziam que seria um erro, que eu jogaria fora o status, o investimento. Então me agarrei ao cargo de síndica para justificar ficar aqui, para me sentir importante em um lugar onde nunca me senti em casa. Aquela confissão mudou tudo entre nós. De repente, Berenice não era mais a vilã da história. Era apenas uma mulher presa em uma vida que não escolheu, tentando encontrar propósito e significado da maneira errada. Quando a tempestade finalmente passou, Berenice me ajudou a levar as galinhas de volta para casa. O galinheiro estava arruinado, claro, mas minha casa tinha resistido bem. Improvisamos um espaço no meu quintal, enquanto discutíamos ideias para um novo projeto. E se fizéssemos algo mais integrado com o paisagismo do condomínio?
E sugeriu Berenice, surpreendendo-me com o fizéssemos, como se agora fosse um projeto conjunto. Algo bonito, que possa ser educativo para as crianças e ainda produtivo para a senhora. Foi o início de uma parceria improvável. Nas semanas seguintes, Berenice e eu trabalhamos juntas em um projeto que transformaria não apenas meu galinheiro, mas todo o condomínio. O Vale das Flores, que sempre fora um lugar bonito, mas um tanto sem vida, ganharia um novo coração. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa guardada para nós. No início da primavera, quando nosso projeto já estava bem encaminhado, recebi uma ligação inesperada. Era Heloísa, minha ex-estagiária que agora era advogada. Dona Cida, tenho notícias. A construtora Horizonte desistiu completamente do negócio. Descobriram que o solo naquela área tem contaminação por metais pesados de uma antiga fábrica que funcionava ali antes do condomínio ser construído. Qualquer construção exigiria uma descontaminação caríssima. E tanto que quase caí da cadeira. O universo tem um senso de humor peculiar. Berenice quase perdera tudo: reputação, cargo, amigos, por um terreno que valia menos que o papel em que o contrato seria assinado. Quando contei a novidade para Berenice, esperei ver desapontamento em seu rosto. Em vez disso, ela pareceu aliviada. "Graças a Deus!" exclamou. "Agora podemos seguir em frente sem aquela nuvem pairando sobre nossas cabeças." Mas havia outro problema. A comissão que investigava as ações de Berenice estava concluindo seu relatório e as coisas não pareciam boas para ela. Além da tentativa de venda ilegal do terreno, descobriram outras irregularidades em sua gestão. Não fraudes ou desvios, mas decisões tomadas sem consultar o conselho, gastos não aprovados em assembleia, pequenos abusos de poder. Foi quando Berenice tomou uma decisão que me surpreendeu. Uma tarde, enquanto ajudava a colocar as galinhas para dentro do novo galinheiro, parcialmente construído, ela disse simplesmente: "Vou precisar de sua ajuda, dona Aparecida. Quero confessar tudo na próxima assembleia, assumir meus erros, pedir desculpas e propor uma forma de compensar o condomínio." Fiquei surpresa não apenas com a decisão, mas com o pedido. "E como posso ajudá-la nisso?" "A senhora foi advogada por 40 anos. Quero que me ajude a preparar minha defesa, não para escapar das consequências, mas para enfrentá-las da maneira correta." E assim, em uma das reviravoltas mais inesperadas dessa história, tornei-me a consultora jurídica da mulher que tinha derrubado meu galinheiro meses antes. Passamos noites trabalhando juntas em sua sala de jantar, revisando documentos, preparando um relatório detalhado de todas as decisões questionáveis que ela havia tomado, elaborando uma proposta de compensação que incluía devolver parte de seu salário como síndica e dedicar horas de trabalho voluntário ao condomínio. Na assembleia, Berenice surpreendeu a todos com sua honestidade e humildade. Confessou seus erros, pediu desculpas sinceras, explicou suas motivações sem usá-las como desculpa e apresentou sua proposta de reparação. Alguns moradores ainda queriam sangue, claro, mas a maioria foi tocada por seu gesto. "Proponho", disse Dona Carminha, a síndica temporária, "que aceitemos as desculpas e a proposta de Dona Berenice com duas condições. Primeiro, que ela não possa se candidatar à síndica pelos próximos 2 anos. Segundo, que suas horas de trabalho voluntário sejam dedicadas ao novo projeto comunitário que está sendo desenvolvido em parceria com Dona Aparecida." A proposta foi aprovada quase unanimemente. E assim, o que começou como uma guerra entre duas mulheres teimosas transformou-se em uma parceria que beneficiaria todo o condomínio. Nos meses seguintes, o Vale das Flores foi completamente transformado. O antigo espaço do meu galinheiro foi expandido para incluir uma horta comunitária e um sistema de compostagem. Minhas 50 galinhas ganharam um palácio, um galinheiro espaçoso, bonito e funcional, com visitas programadas para crianças do condomínio e até de escolas da região. Berenice, cumprindo suas horas de trabalho voluntário, descobriu um talento para a jardinagem que nem ela mesma sabia que tinha. Sob a orientação do seu João, que finalmente tomou coragem e a convidou para um café, ela ajudou a criar canteiros de flores orgânicas que atraíam borboletas e beija-flores,
transformando o condomínio no verdadeiro Vale das Flores, que seu nome prometia. Eu, por minha vez, coordenava um programa onde minhas galinhas mais dóceis visitavam semanalmente os moradores mais idosos e solitários do condomínio. Ver o sorriso no rosto do seu Antônio da portaria, já viúvo e com mobilidade reduzida, quando a Cecília se empoleirava calmamente em seu colo, era uma das maiores alegrias da minha semana. O clímax dessa transformação aconteceu na festa julina anual do condomínio, exatamente 9 meses após o início de toda essa história. Como parte das celebrações, organizamos um concurso de pratos feitos com ovos caipiras. A competição era acirrada. Dona Josefina com seu tradicional bolo de fubá, o jovem Paulo com uma quiche Lorraine, a Dona Margarida com uma torta de palmito, que era sua especialidade. Para surpresa de todos, Berenice também se inscreveu. Ninguém sabia que ela cozinhava, já que sempre fora vista apenas em seu papel de síndica autoritária. Quando chegou a hora da degustação, apresentou uma torta de queijo Minas, seguindo a receita tradicional da avó, utilizando exclusivamente ovos das minhas galinhas. Um silêncio respeitoso tomou conta da mesa de jurados, composta pelos próprios moradores, quando provaram a torta. O queijo derretia na boca, a massa era leve como uma nuvem, o aroma era de fazer qualquer um voltar à infância. Quando foi anunciada como vencedora, Berenice ficou visivelmente emocionada. Com os olhos marejados, fez um breve discurso que nunca esquecerei. Essa torta era a especialidade da minha avó Simone. Toda vez que eu passava férias na fazenda dela, em Coronel Fabriciano, ela fazia essa torta no domingo de manhã. O segredo, ela dizia, estava nos ovos caipiras das galinhas que ela criava com tanto carinho. Por anos, desde que me mudei para a cidade, tentei recriar essa torta sem sucesso. Os ovos de supermercado simplesmente não funcionavam. Quando provei os ovos das galinhas da Dona Aparecida pela primeira vez, chorei como criança, porque finalmente senti aquele gosto da minha infância de volta. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima discreta. Quero confessar algo a todos vocês. Minha implicância com o galinheiro da Dona Aparecida nunca foi realmente sobre estética ou valorização do condomínio. Era sobre medo. Medo de mudanças. Medo de abandonar a vida artificial que tinha construído. Medo de admitir que estava profundamente infeliz tentando ser alguém que não era. Olhando para trás, percebo que o que realmente me incomodava era ver alguém vivendo autenticamente, sem se importar com aparências ou status, tudo que eu estava fingindo valorizar. O silêncio era absoluto. Berenice continuou, mais forte. Agora, agradeço à Dona Aparecida não apenas pelos ovos que me reconectaram com minhas raízes, mas por ter sido, sem querer, o catalisador da maior transformação da minha vida. Às vezes precisamos perder algo para encontrar o que realmente importa. Obrigada a todos pela segunda chance. Os aplausos foram ensurdecedores. Até minhas galinhas, que observavam a cena de seu novo e elegante galinheiro próximo à área de festas, pareceram cacarejar em aprovação. E assim, queridos amigos, encerro esta história que começou com uma cerca derrubada e 50 galinhas revoltadas invadindo uma reunião de condomínio. Hoje, quase um ano depois daquele domingo fatídico, Berenice e eu somos vistas frequentemente nas cadeiras de balanço da varanda do centro comunitário. Um projeto que idealizamos juntas, observando minhas galinhas ciscarem livremente pelo jardim revitalizado. Às vezes, entre uma partida de dominó e outra, olhamos uma para outra e rimos lembrando do caos, das acusações, da guerra particular que travamos. Quem diria que duas senhoras teimosas de meia-idade encontrariam não apenas paz, mas uma amizade verdadeira após tal confronto? Como sempre digo para as minhas netas, quando contam suas dramas adolescentes, as aparentes derrotas da vida às vezes nos levam a vitórias que sequer imaginávamos precisar. Minha cerca foi derrubada, sim, e com ela caíram também muros invisíveis que separavam pessoas, histórias e possibilidades. No fim das contas, eu não apenas recuperei meu galinheiro, ganhei uma comunidade inteira. E minhas galinhas? Bem, elas continuam botando os melhores ovos caipiras de Minas Gerais. Obrigada por perguntar. A Simone, em particular, agora tem
Uma ligação especial com Berenice, para minha perpétua surpresa e divertimento. Toda manhã, é a primeira a aparecer quando Berenice vem trazer o milho especial que compra na feira dos produtores rurais. Quem diria que galinhas também dão segundas chances? Então, da próxima vez que alguma autoridade autoproclamada tentar derrubar suas cercas, lembre-se da minha história. Às vezes, soltar 50 galinhas no meio de uma reunião pode ser apenas o começo de algo maravilhoso. Ou, como diria minha falecida avó, quando a vida lhe dá limões, solte as galinhas e veja o que acontece.